O formato da Terra na Bíblia. Para algumas pessoas, a Bíblia não especifica o real formato da Terra. Para outras, ela é clara em dizer que a Terra é esférica. E para outras, ela é clara em dizer que é plana. Mas no fim, o que a Bíblia realmente fala sobre o assunto? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Só dando um adendo aqui, se você é ateu ou não acredita na Bíblia, aconselho você a ver outros vídeos aqui do canal que tratam o assunto do formato da Terra com provas empíricas e ciência. Só lembrando a vocês uma coisa que é super importante. Eu não vou analisar versões aleatórias da Bíblia em português. Toda a minha análise será baseada no grego e no hebraico. Por isso, se você tentar abrir sua Bíblia nos versículos apresentados, as traduções podem estar bem erradas. Aconselho você a pausar o vídeo e ver as traduções. Eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos. O primeiro vai ser a apresentação do modelo. De acordo com o que os antigos hebreus acreditavam, a Terra seria plana, com os astros muito menores do que a própria Terra e com uma cúpula que fecha a Terra e tudo o que conhecemos. Acreditava-se também que existia água acima dessa cúpula, exatamente como vocês estão vendo aí. O modelo do globo todo mundo conhece, então não precisa de explicação. Agora eu vou ler, interpretar, explicar, pegar referências e usar como base o objetivo de quem escrevia na época. Então, vamos começar apresentando os versículos que provariam um dos modelos. No segundo dia da criação, Gênesis capítulo 1, versículos 6, 7 e 8, dizem que um firmamento / expansão foi utilizado para separar as águas abaixo das águas acima. Assim, o firmamento foi utilizado como separação entre essas águas e ele foi chamado de céus. Esse foi o segundo dia. Analisando as formas de interpretação, a discussão se dá porque a palavra poderia significar tanto firmamento quanto expansão. Mas será mesmo? Vamos ver. Muitas pessoas interpretam o firmamento como a própria atmosfera, que separaria as nuvens, que seriam as águas acima, dos mares, águas abaixo. Mas isso entra em contradição total com o quarto dia da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 14, fala exatamente que os astros, como Sol, Lua e estrelas, foram colocados no firmamento. E como é impossível eles estarem entre as nuvens e os mares, essa interpretação é completamente descartada. Entretanto, outras pessoas interpretam como o espaço sideral, mas essa interpretação também entra em contradição por dois motivos. Primeiro, que essa interpretação não explica as águas acima do firmamento, já que, além do segundo dia da criação deixar isso bem claro, Salmos capítulo 148, versículo 4 afirma isso. E para não deixar nenhuma dúvida, Gênesis capítulo 7, versículo 11 fala que nos dias de Noé, as comportas do céu se abriram e caiu intensa chuva na terra, causando um dilúvio. O segundo motivo são todas as descrições que a Bíblia dá sobre o firmamento. Ela sempre se refere a ele como algo sólido. Ezequiel capítulo 1, versículos 22, 23 e 25 descrevem o firmamento como reluzente como cristal. Fora que se o firmamento fosse o vácuo, como eles afirmam, não faria sentido Ezequiel ver algo que não existisse e dar essa descrição. Se fosse vácuo, ele só veria o Criador. Não existe nenhuma outra prova bíblica de que o firmamento não seja sólido. Pelo contrário, todas as outras interpretações foram descartadas por falta de sustentação. Além disso, como os antigos hebreus acreditavam nesse modelo que eu apresentei para vocês, os sentidos das palavras são ainda mais precisos, fora a afirmação do próprio Criador nos versículos. Com o firmamento provado, todos os astros do modelo do globo caem por terra. Mas vamos ignorar esse fato e falar deles mesmo assim. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 12, descrevem um dos eventos do Apocalipse. Essa passagem diz que os céus serão incendiados e desfeitos. Como que é o Novo Testamento, e a língua utilizada era o grego, a palavra aqui também pode significar firmamento, visto que outras interpretações estariam erradas. Com isso em mente, Apocalipse capítulo 6, versículos 12, 13 e 14, junto com Mateus capítulo 24, versículo 29, dizem que haverá grande terremoto a ponto das estrelas caírem na terra e dos céus serem retirados. Isso acontece no sexto selo. Agora a pergunta que fica é, como que essas estrelas poderão cair na terra se a menor estrela do universo é maior que Saturno e 85 vezes superior à massa de Júpiter? Entretanto, pessoas afirmam que essas estrelas são demônios caindo na terra. Essa interpretação gera alguns problemas. Primeiro, que a Bíblia sempre especifica ou dá o contexto de quando a estrela é retratada como demônio. Segundo, que o evento que acontecerá não tem nada a ver com demônios. O céu se retirar a ponto de cair estrelas na terra faz sentido com o contexto do versículo. Colocar como os demônios não faz o menor sentido.
Outras pessoas podem interpretar como meteoros, mas a palavra meteoros já existia, inclusive usada por Aristóteles. Por isso não faz sentido ser meteoros. Então provamos que os astros são menores do que a Terra. Mas é a movimentação deles. Vamos ver. Em Josué, capítulo 10, versículo 12, diz que o sol parou de se mover para que o povo se vingasse. Essa passagem deixa clara a movimentação do sol. Se a Terra se movesse, não seria dito para o sol parar, e sim a Terra. Para esse versículo, as pessoas afirmam que era por causa da perspectiva da pessoa da época. Pois bem, me mostre algum versículo bíblico que prove o contrário. Se a Bíblia inteira dá a entender que o sol se move, então temos que ficar com o mostrado. Em Isaías capítulo 40, versículo 22, diz que o Criador está assentado acima da redondeza da terra. Esse versículo é utilizado pelos defensores do globo para tentar provar que a terra é esférica. Primeiro ponto que a palavra utilizada no versículo é redondeza, não esférico. A terra plana também é redonda como uma moeda. A palavra redondo não é obrigatoriamente esférico, mas a palavra esférico é obrigatoriamente redondo. Isso é algo redondo. Isso é algo esférico. Então o versículo seria equivalente em ambos os modelos, por ambos serem redondos? Não, esse versículo ainda consegue ser a favor da terra plana. Aqui estão as traduções para essa palavra: redondeza e círculo, que são equivalentes em ambos os modelos, mas a palavra também pode significar abóbora, que é justamente essa cúpula. Então só nos resta entender qual era o modelo que se acreditava na época. E como eu já provei o firmamento, o versículo ainda consegue ser terraplanista, ainda mais porque no versículo ele cita os céus como cortina que se desenrola como tenda, dando ainda mais a entender que é abóbora. E para provar que a Terra não é esférica, só redonda, em Jó, capítulo 38, versículo 14, diz que a Terra se molda como barro debaixo do selo. Isso é um selo, provando que a Terra é redonda e plana, não esférica. As traduções também podem ser sinete e anel para selar. Isso é um sinete e isso é um anel para selar, provando mais uma vez a falta de sustentação do globo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que quando o Messias voltar, todo olho verá. Mas essa passagem não especifica de forma clara se todos verão o próprio Messias ou se todos verão o evento cósmico que irá acontecer. Por isso, essa passagem de forma isolada não provaria a Terra plana, já que seria impossível verem o Messias no céu se a Terra fosse esférica. Entretanto, Mateus capítulo 24, versículo 30, deixa claro que as pessoas verão o próprio Messias vindo do céu com as nuvens. Por isso, seria impossível verem ele se a terra fosse esférica. Vou citar algumas passagens rápidas da Bíblia que só fariam sentido na Terra plana. Daniel, capítulo 4, versículos 20 e 22, falam de uma grande árvore que podia ser vista de toda a Terra. Claro que essa passagem era um sonho e tinha um outro objetivo. Não havia o menor intuito de dar a entender o formato da Terra. Mas mesmo assim, é mais uma evidência a favor da Terra plana, já que não teria como ver uma árvore da Terra toda se ela fosse esférica. Em Ezequiel, capítulo 7, versículo 2, se refere aos 4 cantos da Terra. Não só essa passagem, mas diversas outras falam sobre os 4 cantos da Terra. Mesmo que esse termo na linguagem bíblica signifique toda a Terra, as passagens são mais uma evidência de uma Terra plana. É importante também destacar a forma de como a Terra foi criada. Salmos, capítulo 36, versículo 6, afirma que a Terra foi estendida sobre as águas. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, diz que a Terra surgiu da água e fora que o segundo dia da criação, como vimos, também afirma isso. No modelo do globo, as coisas são completamente diferentes. Para eles, a água foi surgir depois da Terra. Para eles, a Terra surgiu no espaço, criando uma incoerência gigante entre a Bíblia e o modelo do globo. E como vimos no 4º dia da criação, os astros vieram depois da criação da Terra. Para eles aconteceu o oposto, criando mais uma incoerência. Depois de toda essa explicação, pessoas afirmam que a Bíblia não é um livro focado em ciência, e sim um livro com um outro propósito. E aqui eles estão até certos. Por isso, a Bíblia estaria incorreta quando o assunto era formato da Terra. Mas assim, esse pensamento não faz o menor sentido. Vou explicar. Moisés, quem escreveu Gênesis, conversava com o Criador. Se o Criador passou o conhecimento para ele de como a Terra foi criada, o Criador estaria mentindo acerca do firmamento e da criação? Em Jó, quando o próprio Criador afirma que a Terra tem uma forma de sinete, o Criador estaria mentindo? Quando o próprio Messias afirma que as estrelas vão cair na Terra, ele estaria mentindo? Quando o Espírito permite que Ezequiel visse o firmamento reluzente como cristal, o Criador teria dado uma visão de algo que não existisse? Não faz o menor sentido.
Com isso, terminamos o nosso estudo de qual é o formato da Terra que a Bíblia diz. Só lembrando que muitas pessoas não são terraplanistas porque a Bíblia diz. Eu, por exemplo, sou por causa das evidências científicas alicerçadas à palavra do Criador. As duas coisas se complementam e formam uma verdade única. Com toda certeza você tem dúvidas de como o modelo funciona, então eu vou deixar um link de um vídeo meu na descrição para que você possa dar uma olhada. Os versículos apresentados também vão estar na descrição. Valeu, fui!